Fala galera, tudo bem? Voltamos aqui, né? Estamos aqui de volta agora pelo seguinte, tem uma galera que diz assim, poxa, a sociologia em tudo se mete. Poxa, quem estuda sociologia, quem estuda a área de ciências humanas, quer se meter em todos os assuntos, né? E aí eu digo para vocês que a sociologia, a área das ciências humanas, não se mete em todos os assuntos. Por exemplo, né? A sociologia não vai se meter na estrutura e composição das matérias, né? Na estrutura e composição dos elementos. Isso quem faz é a química, né? A existência e o impacto da existência ou inexistência de vida e como isso acontece no planeta Terra, isso a biologia vai estudar. Os fenômenos físicos e todas as suas formas, quem vai estudar é a física, né? A estrutura da Terra, né? E a mudança dessa estrutura da Terra, seja por meios naturais ou humanos, a geografia vai estudar. Bom, e o que a sociologia então estuda e por que a sociologia então me parece às vezes que se mete em tudo? Então, para isso a gente precisa voltar lá no século XIX, né? Por que voltar no século XIX? Porque foi ali no século XIX que surge essa ciência, primeiro como física social, com Augusto Comte, o positivismo, e depois vai surgir um que é chamado quase que como pai da ciência, a filosofia, um cara chamado Émile Durkheim. Durkheim vai desenvolver os métodos, vai determinar exatamente um conjunto de regras, de métodos, vai buscar quais são as leis que regem as sociedades, para que a partir daí então ele desenvolva uma ciência, a sociologia, né? É ele quem vai determinar o que de fato a sociologia estuda, qual o objeto de estudo da sociologia. Se vocês perceberam, o que eu falei até agora, né, de todas as outras ciências, elas têm de fato especificado um objeto de estudo, seja a Terra, seja fenômeno, seja a matéria, né, seja a vida, tem um objeto e tem a partir desse objeto todas as suas determinações, enfim. E na sociologia, como é que isso vai funcionar? Bom, Durkheim ele vai determinar e ele vai buscar isso para emancipar a sociologia. O que é preciso para a sociologia não mais depender de outras ciências? Para ela se tornar uma ciência autônoma, ela precisa de um objeto de estudo, né? E esse objeto de estudo não pode depender de nada, porque se eu virar para vocês e falar estuda a sociedade, mas muitas vezes a sociedade é afetada por fenômenos naturais, aí você precisaria da física para entender alguns dados da sociedade. A sociedade muitas vezes ela é determinada por fenômenos geológicos, aí você precisa da geografia, né? Mas o que de fato não precisa de nenhuma outra ciência no sentido de emancipação para a sociologia trabalhar. E aí que Durkheim vai desenvolver a teoria dos fatos sociais, tá? Que de alguma forma é uma espécie de lei geral, de alguma forma é uma espécie do que acontece em qualquer sociedade. Ou seja, se você tem um grupo social, esse grupo social é acomodado, é determinado e determina fatos sociais. Então, o que de fato a sociologia estuda nesse sentido são os fatos sociais. E o que são fatos sociais? Como é que Durkheim chegou a isso? Como é que Durkheim estudou e chegou a essa ideia? Bom, a primeira ideia é que ninguém vive sozinho no mundo, tá? Então, para você estudar algo dentro da sociologia, tem que ser dentro de uma coletividade, perfeito? Então, é necessário ser coletivo. Então, o que eu vou estudar, ele precisa ser feito por várias pessoas, por um coletivo, né? Ele é efetivamente exterior ao ser humano, ele não depende da minha vontade específica, tá? Ele é exterior a mim, beleza? Se ele é coletivo, ele é exterior a mim. E caso eu não queira fazer, vão existir formas de coerção para que eu seja obrigado a fazê-lo. Essa coerção vão vir de dois lados.
né? Você tem a coerção legislativa, aquela escrita por leis, e você tem a coerção social mesmo, né? Aquela que você faz para se sentir incluído num grupo, né? Então, os exemplos que eu sempre uso, por exemplo, sentir fome é um ato biológico. O ato de almoçar não é biológico, ele é social. Por quê? Porque ele é coletivo, porque ele é coercitivo, porque ele é exterior, ele é, né? Ele não depende da minha vontade. Então, o fato de eu almoçar, e dependendo da onde eu almoço, dependendo com quem eu almoço, dependendo como eu almoço, você consegue fazer um estudo de mais ou menos que grupo social eu pertenço, né? Quais são os meus hábitos, quais são os meus costumes. Então, conforme eu seguro o talher, conforme a minha ideia antes de me alimentar, né? Então, assim, se eu rezo, se eu não rezo, se eu faço oração, se eu tenho alguma questão dessa, né? Se eu como com a mão, o lugar físico que eu como, se é um lugar caro, se é um lugar barato, né? Se é na esquina, se é na área nobre da cidade. Então, percebam que almoçar é um fato social, né? Por exemplo, a forma com qual você se veste é um fato social, a forma com que você age, a forma com que você, o time pelo qual você torce. Vejam que isso tudo, né, é coletivo, é exterior, né? E caso você não faça, você acaba sofrendo algum tipo de sanção. Seja uma sanção legal, né? Por exemplo, no caso de eu andar sem roupa, se eu não andasse de roupa nenhuma, isso é uma sanção legal, né? Isso é um crime, é um abuso, enfim, né? Mas não é qualquer roupa que eu visto. Dependendo da roupa que eu visto, você sabe se eu sou isso, se eu sou aquilo, papapá, bebê. Então a moda é um fato social, beleza? Então, me vestir e conforme eu me visto é um fato social, beleza? Entretanto, é importante que a gente entenda o seguinte, olha que loucura, gente. Para que todo mundo faça algo, é preciso de coesão, é preciso que essa sociedade seja coesa, é preciso que a sociedade tenha coesão, né? Presta atenção, coercitividade é o ato de eu fazer por estar sendo quase que obrigado por outro grupo. Coesão é o fato de união, é o fato de todos nós estarmos unidos, é o fato de nós fazermos a mesma coisa, é o fato de acreditarmos na mesma coisa, é o fato de estarmos no mesmo momento, beleza? Então, de alguma forma, a sociedade precisa ser coesa, né? E Durkheim vai dizer o seguinte, olha, existem duas formas de coesão, o que ele vai chamar de solidariedade, tá? Então existe uma solidariedade mecânica, que segundo Durkheim, ela é dada nas sociedades mais antigas, longe, fugindo do capitalismo, onde as pessoas tinham, por exemplo, as ideias de crença, as ideias de servir ao mesmo Senhor, as ideias de tradição e hábitos, né? Então as pessoas agiam da mesma forma por tradição e hábito, e aí isso criava uma sociedade coesa, uma sociedade fundamentalmente tranquila de se viver, tá? Entretanto, no passar dos séculos, principalmente a partir do século XIX, com as revoluções francesa e industrial, a Revolução Americana, né, as revoluções burguesas, essa sociedade se torna heterogênea, muito diferente. E essa sociedade, ao se tornar heterogênea e muito diferente, como é que se dá essa coesão? Como é que se dá essa ideia de ajudar um ao outro, né? Se eu sou diferente do outro, como é que eu ajudo o outro? Beleza? Vai passar a existir uma questão muito mais individualista, até pelo que nós chamamos de divisão social do trabalho, né? Mas é bom que se diga que essa divisão social do trabalho faz com que, sem você perceber, nós dependemos um dos outros. Caso não seja dessa forma, nós não conseguimos economicamente sobreviver, né? Então, Durkheim pensa a sociedade do século XIX, e a sociedade do século XIX, por exemplo, ela é muito exemplificada por linhas de produção, né? Então, assim, a linha de produção, naquela esteira, na famosa esteira de produção, como é que funciona isso? Um depende do outro.
existe uma solidariedade, mesmo que não seja mecânica, automática, onde um ajuda o outro por questão de hábito e costume. Mas existe essa solidariedade. Essa solidariedade é orgânica, né? É como se nós fôssemos um organismo, né? Organelas, né? Que nós precisamos agir de alguma forma para ajudar o outro. Caso isso não aconteça, isso vai prejudicar a sociedade. Então, o que Durkheim diz? Que com a chegada do capitalismo, principalmente com a chegada da divisão social do trabalho, né, a ideia da divisão de trabalho, coisa e tal, a solidariedade ela deixa de ser mecânica e passa a ser orgânica. Ou seja, nós ajudamos as outras pessoas mesmo sem perceber. Tá? Ou seja, a sociedade ela continua coesa, ela continua sendo algo unido. Mesmo sendo heterogênea, mesmo sendo diferente, ela é coesa. Tá? Caso você não participe dessa solidariedade, não esqueça que tem um processo de coercitividade. Tá? Então, por exemplo, é de maioria, né? A imensa maioria hoje pensa em casar. Casar é um fato social. Né? Você já nasce ouvindo falar em casamento. Né? E caso você não case, em alguns casos a própria família vai te pressionar a fazer isso. Beleza? Porque todo mundo faz. Por que eu não vou fazer se todo mundo faz? Eu vou me sentir isolado. Quando o meu grupo, né? Isso acontece muito assim. A gente cresce, a gente passa a infância em determinado lugar, a infância, a adolescência. Aí vai chegando no final da adolescência, a galera vai namorando, papapá, pé. E aí a galera começa a se juntar a companheiros, companheiras, companheiros, né? E aí você vai se sentindo isolado, porque você olha todo mundo saindo acompanhados e tal, e você ali, e aí você acaba sendo quase que forçado a ter esse tipo de comportamento também. Assim vai funcionar. E como muitas coisas envolvem fatos sociais, muitas coisas a sociologia estuda. Né? Então, a sociologia estuda o ato da culinária, porque é um fato social, a moda, porque é um fato social, a música, porque é um fato social, né? O comportamento, porque é um fato social. A sociologia vai estudar tudo que é fato social, que são regidos por essas 3 leis básicas, tá? Coercitividade, coletividade e exterioridade. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, só deixar aí nos comentários que a gente tira a dúvida. Valeu, galera!